Oi meninas, tudo bom? Hoje eu tô aqui para contar para vocês como tá sendo esse início da introdução alimentar da Melissa. Vamos lá, vem comigo! Bom, eu montei esse vídeo de acordo com as dúvidas que vocês me deixaram lá naquela foto do Instagram, que eu pedi para vocês me deixarem algumas perguntas lá para eu poder responder nesse vídeo. Então tudo que eu falar aqui tá baseado nas dúvidas que vocês tiveram e mais algumas coisinhas que eu queria contar para vocês de como tá sendo essa introdução alimentar da Melissa. Bom, então vamos lá começar. A Melissa foi amamentada exclusivamente até o 6º mês, então ela só tomava o leite materno, ela não teve contato com água, com chazinho, com fórmula, nada disso. Até o 6º mês eu só dava o leite materno para ela, com exceção da última semana, quando ela já estava para completar 6 meses, que eu comecei a oferecer uma frutinha ou outra para ela, porque eu já estava super curiosa e ansiosa para começar a introdução alimentar, mas eu considero que ela foi amamentada exclusivamente até o 6º mês. E até esse período ela não teve contato com nenhum outro tipo de alimento. Eu já falei pra vocês no último vídeo do Diário do Bebê que no dia que a Melissa completou 6 meses e a gente passou em consulta com ela na pediatra, a consulta foi muito superficial, a pediatra não explicou nada pra gente. Eu que tive que perguntar pra ela se eu já poderia começar a introdução alimentar, o que eu deveria fazer, se eu já deveria começar com as frutinhas. E ela falou que sim, mas ela não me explicou nada, não falou por quanto tempo eu teria que ficar com as frutinhas para depois começar com a papinha salgada e etc. Então ela não me explicou nada e tudo que eu fiz nesse primeiro mês foi intuição materna mesmo, eu fiz tudo por conta própria. Agora eu já tô passando com outra pediatra que eu tô gostando, ela já me orientou direitinho, falou que eu fiz tudo certo nesse primeiro mês, graças a Deus, e deu tudo certo e eu vou compartilhar agora com vocês tudo o que aconteceu e a minha experiência nesse período. Bom, como eu falei pra vocês, quando a Melissa estava para completar 6 meses, eu comecei a dar as frutinhas pra ela por conta própria mesmo, porque eu estava muito curiosa para ver qual seria a reação dela experimentando as frutinhas. Eu não dava em horário certo, não era todo dia que eu dava nessa primeira semana, então foi só um teste mesmo. E as primeiras frutinhas que eu dei pra ela foi banana e mamão. A banana eu dei amassadinha e o mamão eu raspei com uma colherzinha pra dar pra ela. E a reação dela foi muito fofa, sabe? Porque eu achava que ela não ia saber nem o que fazer com a comida. E foi muito instintivo, sabe? Foi muito fofo ver ela comendo, porque ela abriu a boquinha e engoliu. Ela já sabia o que era engolir. Eu achava que ela não ia saber o que fazer com as frutinhas, mas ela engoliu e ela não fez cara feia. Não rejeitou as frutinhas, ela acho que gostou, mas ela comeu bem pouquinho, ela comeu umas 2, 3 colherzinhas no máximo, foi bem pouquinho mesmo nessa primeira semana. Daí quando ela completou 6 meses, aí sim eu comecei a dar as frutinhas todos os dias, de manhã e à tarde. De manhã ela mamava quando ela acordava e depois de um tempinho eu dava frutinha e à tarde eu dava outra frutinha pra ela. E eu fiquei dando só frutinha pra ela de manhã e à tarde durante 2 semanas. A pediatra tinha falado pra eu ficar um mês inteiro só dando frutinhas, mas depois eu conto pra vocês o que eu fiz. Mas nessas primeiras 2 semanas eu só dei as frutinhas, uma de manhã e uma à tarde, como eu falei pra vocês. As primeiras que eu dei foram banana e mamão e depois eu comecei a dar manga, laranja-lima, maçã e pera, mas pro final do mês eu comecei a dar pera também. E uma coisa importante é que eu repetia sempre a fruta pelo menos uns 2 dias seguidos para ver se ela não ia ter nenhuma reação alérgica ou alguma intolerância àquela fruta. Então, por exemplo, se eu dava banana hoje de manhã, à tarde eu daria de novo e no outro dia eu daria também, de manhã e à tarde, a mesma fruta, para no outro dia começar a dar o mamão, por exemplo. Então eu ficava 2 dias na mesma fruta para depois variar. E foi assim nessas primeiras 2 semanas, eu fui variando as frutas de 2 em 2 dias mais ou menos, 3 em 3 dias, para ver se ela ia ter alguma reação e para ela experimentar e se acostumar com os sabores novos. Então ela ficou bem essas 2 primeiras semanas só comendo as frutinhas e lá pela 3ª semana, eu não lembro que dia ao certo, eu comecei a sentir que ela estava mais irritada, mais chatinha, eu senti que estava faltando alguma coisa e eu pensei, essa menina tá com fome, eu vou cozinhar uma batata e vou dar para ela para ver se ela vai ficar melhor. Daí eu cozinhei a batata e dei pra ela e ela amou, gente. Vocês viram no vídeo dos melhores momentos da introdução alimentar, ela comendo essa primeira batatinha e ela amou, ela comeu tudo que eu dei pra ela.
E nesse dia, gente, ela dormiu sem mamar. A gente fez a rotininha noturna com ela e aí o Douglas falou, vou fazer um teste, vou colocar ela no berço porque ela já estava super relaxada. E ela simplesmente dormiu. Acho que foi nos primeiros 3 dias que ela comeu a papinha salgada, ela dormiu sem mamar. Hoje em dia já não é mais assim, já não surtiu mais tanto efeito, a barriguinha dela já se acostumou. Mas ela dormiu sem mamar nesses primeiros dias de tanta fome que a bichinha tava. Aí a partir desse dia eu comecei a fazer as papinhas salgadas para ela. Eu comecei logo de cara, almoço e janta. Eu sei que tem pediatras que orientam a começar primeiro com o almoço e quando o bebê já estiver acostumado com o almoço, aí sim introduzir a janta. Mas como eu falei para vocês, eu fiz por conta própria, sem orientação mesmo. Deu certo, mas faça o que o seu pediatra te orientar. Então eu já comecei logo de cara a dar o almoço e a janta para ela todos os dias, junto com as frutinhas que eu já dava de manhã e à tarde. Então na terceira semana ela ficou com a frutinha da manhã, com o almoço, a frutinha da tarde e o jantar, e no meio disso tudo as mamadas, que continuam rolando em livre demanda. E nos primeiros 2 ou 3 dias que eu comecei a papinha salgada, eu dava tudo separado para ela. Então eu comecei dando a batata, depois eu dei cenoura, depois eu dei mandioquinha, depois chuchu, depois abobrinha. Então eu fui dando tudo separado para ela. Por exemplo, no almoço eu dava uma batata e à noite eu dava uma cenoura. Aí no outro dia eu dava uma mandioquinha no almoço e um chuchu à noite. Então foi só nesses primeiros dias mesmo, nos 3 primeiros dias mais ou menos, só para ela conhecer as texturas, conhecer os sabores e para ver como que ela ia reagir com os alimentos. Aí depois desses dias iniciais eu comecei a juntar os alimentos salgados, então eu misturava um carboidrato e um legume. Por exemplo, eu dava batata com cenoura ou mandioquinha com abobrinha. Então eu fui misturando aí de 2 em 2 e assim foi progressivamente até eu acrescentar o feijão, né, que são as leguminosas. E nesse primeiro mês eu não dei carne para ela e nem ovo, porque eu fiquei com medo por não ter nenhuma orientação certa do que fazer. Então nesse primeiro mês eu não incluí a proteína animal na alimentação dela. Aí depois que eu passei na pediatra, que ela me orientou direitinho, os grupos certinho de alimentos que eu tinha que dar para ela em todas as refeições, aí eu comecei a fazer certinho. Então eu sempre coloco um carboidrato, um legume, uma verdura, uma leguminosa e uma proteína animal. Hoje em dia é assim que eu dou para ela. Mas no começo eu tava dando mais ou menos um carboidrato, um legume e uma leguminosa. Eu não colocava nem verdura e nem proteína animal. Então de carboidrato eu comecei dando pra ela batata, mandioquinha, inhame e batata doce. De verdura eu dava chuchu, cenoura, abóbora e abobrinha. E de leguminosa eu variei feijão e lentilha com ela. Se vocês quiserem, eu monto uma listinha aqui embaixo para vocês, no box de informações, com os grupos de alimento que eu dei para ela até agora certinho, para vocês terem uma ideia e se basearem quando forem começar a introdução alimentar do bebê de vocês. E hoje em dia eu inseri as verduras também nas papinhas, então eu vario couve-flor, brócolis, espinafre e couve-manteiga. E de proteína animal eu dou carne vermelha, peixe e frango para ela. E eu comecei a dar ovo também. O ovo, a pediatra me orientou a começar com 1/4 da gema. Então você cozinha o ovo, corta em 4, começa dando 1/4, depois dá metade, depois dá 3/4, até chegar na gema inteira. E a Melissa só tá comendo a gema por enquanto, eu ainda não tô dando as claras pra ela. Bom, então é assim que eu tenho feito a introdução alimentar da Melissa. Hoje ela tá com 7 meses e meio, então faz 1 mês e meio que ela já tá comendo. E é como eu falei pra vocês, nas refeições principais eu sempre coloco um alimento de cada grupo, um carboidrato, um legume, uma verdura, uma leguminosa e uma proteína animal. E nos lanchinhos, que é de manhã e à tarde, eu sempre dou uma frutinha pra ela. E foi gradativo, tá, gente? É como eu falei pra vocês, eu não comecei a dar tudo de uma vez. Eu fui indo aos poucos, como eu fui sentindo que seria necessário para ela, e você deve seguir também a orientação do seu pediatra. E agora eu vou responder as dúvidas que vocês me deixaram, as perguntinhas que vocês colocaram lá no meu Instagram. Ah, só um detalhe primeiro, teve pessoas que me perguntaram como eu faço para preparar as papinhas, como eu tenho feito, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês, mostrando direitinho como que eu tô fazendo as papinhas dela, como que eu tô armazenando. E também os itens de introdução alimentar, o enxoval que eu comprei,
as coisinhas, né, para ela comer. Eu também vou fazer um vídeo separado só sobre isso. Então vamos lá começar com as perguntas. A Vivian perguntou: conta como estão as mamadas, os horários e a quantidade. Bom, a Melissa continua mamando em livre demanda. Eu fiz livre demanda assim porque eu tô tentando diminuir um pouquinho para ela ter os horários certinhos para mamar. Mas no primeiro mês eu não tive pressa nenhuma de tirar o peito dela ou de diminuir as mamadas. Então nesse primeiro mês de introdução alimentar, que ela estava conhecendo os alimentos, eu continuei dando mamar para ela livremente, quando ela pedia mesmo. Mas naturalmente ela começou a pedir menos, então ela tá mamando bem menos do que o habitual antes de começar a introdução alimentar. Então diminuiu bastante. E isso tem me ajudado muito, porque eu tava bem exausta de amamentar ela o tempo todo. Como eu falei pra vocês no vídeo de amamentação, que ela mamava muito. Eu gosto muito de amamentar, então eu não pretendo parar de amamentar. Mas eu pretendo diminuir sim e ter algum horário para amamentar, não sei, mas eu queria pelo menos que ela mamasse de manhã, à tarde e à noite, sabe? Não ficar o tempo inteiro mamando. Então agora eu tô começando a estipular esses horários para ela, sabe? Lógico que às vezes eu abro exceção, às vezes ela quer mamar mais de uma vez à tarde e eu dou, mas eu tô tentando aos poucos diminuir pra ela não ficar mamando o tempo inteiro e não atrapalhar também dela fazer as refeições. A Erika me perguntou se alguma frutinha prendeu o intestino da Melissa e se sim, o que eu fiz pra ajudá-la. Bom, teve sim. A Melissa, como eu falei pra vocês, ela começou comendo bem o mamão, né? Foi uma das primeiras frutinhas que eu dei pra ela. Mas depois de umas 2 semanas, quando eu comecei a introdução das papinhas salgadas, na verdade, ela começou a detestar mamão e é uma luta pra dar mamão pra essa menina, porque ela não gosta, ela cospe, ela faz careta. É a única fruta que ela não aceita, é muito difícil eu conseguir dar, eu tento misturar com alguma outra coisa, disfarçar no meio de alguma outra frutinha, mas ela percebe, então ela não gosta muito. O mamão tem que estar muito docinho pra ela conseguir comer um pouquinho. E é a única frutinha que solta, né, o intestino da criança. Então sim, porque no começo eu dava muita batata, muita mandioquinha, eu ainda não estava misturando as verduras, como eu falei pra vocês, que é super importante misturar as verduras, que é a couve-flor, o brócolis. Isso ajuda o intestino da criança a soltar. Então ela ficou sim com o intestino bem preso, tadinha. Teve alguns dias que eu fiquei até preocupada. E aí o que eu fiz para ajudar foi começar a dar água de ameixa para ela, que é uma receita que meu pai me falou que minha mãe fazia comigo, que é deixar a ameixa de molho. Eu colocava umas 2 ou 3 ameixas secas de molho de um dia para o outro com um pouquinho de água, e no outro dia eu oferecia essa água para ela, ela tomava essa água e ajudou sim a soltar um pouquinho o intestino dela. E o mamão também, como eu falei pra vocês, se o seu filho comer mamão, ajuda muito. O mamão ajuda super a soltar o intestino, é a melhor fruta que tem pra isso. E agora que ela já tá maiorzinha, eu dou ameixa seca batida. Então eu tiro o caroço de umas 2 ameixas secas e bato com o mixer com um pouquinho só de água e dou pra ela como se fosse uma papinha de ameixa. E isso tem ajudado bastante também. E a laranja-lima também ajuda a soltar. Teve vezes que eu misturei o mamão com a laranja-lima, ela tomou e ajudou a soltar o intestino também. Eu até cheguei a comprar um supositório de glicerina daqueles infantis pra colocar nela, porque teve um dia, tadinha, que eu pensei que ela ia ficar entupida. Daí eu cheguei a comprar, mas eu não precisei usar. Só essas coisinhas que eu fiz já deram conta do recado para regular de novo o intestino dela. Mas não esqueçam das verduras, que é super importante. A Bela Durão perguntou: pelo que eu vi nos vídeos, você oferece os alimentos em papinhas. Conta pra gente o que acha do método BLW. Bom, seguinte, eu conheço bem o método BLW e eu gosto bastante, acho super interessante, já li bastante coisa sobre o assunto e acho sensacional. Mas, na verdade, gente, eu não sou nada radical. Então, não existe um método melhor que o outro. Nem o BLW, nem a papinha. Os dois têm suas vantagens e desvantagens. E você tem que ver o que é melhor para você, para sua família, para sua rotina, para o seu dia a dia. O que melhor se encaixa para você. Esse é o melhor método. Então, eu levei isso em consideração para escolher o método que eu ia oferecer
os alimentos para Melissa. E como vocês viram no vídeo, sim, eu ofereço a maioria dos alimentos para ela em papinha, né? Não é bem uma papinha porque eu não passo na peneira, eu não passo no liquidificador, eu apenas amasso os alimentos com o garfo e hoje em dia eu deixo bastante pedaço já, então eu tô tentando amassar o menos possível para ela sentir mais a textura dos alimentos. Mas na maioria das vezes eu faço essa papinha para ela, eu não ofereço o alimento sólido na mão dela para ver o que ela faz. Uma porque eu tentei fazer dessa forma, eu ofereço algumas coisas para ela, como a banana eu já ofereci assim, a manga eu já ofereci. E teve vezes que ela comeu numa boa e teve vezes que ela se engasgou e eu fiquei muito assustada. Então eu não me senti segura para oferecer todos os alimentos para ela dessa forma. E esse foi um dos motivos que eu escolhi dar os alimentos em forma de papinha para ela. O segundo motivo é porque faz uma lambança, né, gente? E eu não tenho tempo, eu não tenho ninguém para me ajudar a limpar aqui em casa. Então é tudo muito corrido, preparar comida para ela, dar comida para ela, depois limpar a bagunça que ficou, cuidar da casa, lavar roupa, fazer vídeo, cuidar do marido, fazer tudo, é muita coisa, gente. Então o método BLW, eu admiro muito quem consegue introduzir através desse método, mas tem que ter muita paciência e dá trabalho, gente, porque faz muita sujeira, a criança demora muito mais para comer, porque ela vai explorar a comida, ela vai pegar com a mão, ela vai cheirar, ela vai sentir, ela vai esfregar na cara, ela vai fazer tudo para depois ela aprender a comer direitinho. E eu não estava disposta a passar por tudo isso, todo esse processo. Eu achei mais fácil, mais cômodo para mim oferecer as comidas em papinha para ela e é o que tem funcionado para mim. Até porque nesse primeiro momento a minha maior preocupação é que ela comesse as coisas. Então eu tento, na medida do possível, oferecer essa experiência sensorial. Eu falo da comidinha que ela tá comendo, eu apresento a comida para ela, eu deixo ela sentir o cheiro e eu tento deixar. Hoje em dia eu já deixo bem os pedaços, gente, eu já tô amassando bem menos. Então é dessa forma que eu tô fazendo o meu BLW, sabe? Eu tô fazendo uma mistura dos dois métodos, que foi o que melhor se encaixou pra mim. E o meu objetivo é cada vez mais introduzir o BLW e tirar as papinhas. Então é como eu falei pra vocês, eu tô fazendo uma coisa bem gradativa, pra eu não ficar assustada com os engasgos dela, pra ela se acostumar com as coisas. Eu tento, na medida do possível, não misturar os alimentos, então eu dou separadinho, ou então eu misturo bem pouquinho pra ela sentir o sabor das coisas separadamente. Então é isso que eu tenho feito, eu tô tentando misturar os dois métodos e aos poucos deixar cada vez mais BLW, deixar cada vez mais ela aprender a comer as comidas in natura, né? Então é isso que eu tenho feito, tá tudo misturado e é o que tem dado certo pra mim. O que tem mais funcionado pra mim no BLW são as frutas. Então às vezes eu tento dar a banana pra ela, eu dou a banana inteira e ela vai mordendo, chupando. A manga eu também faço dessa forma, às vezes eu corto a laranja, lima no meio e ela chupa a laranja, eu tiro toda aquela parte branca e ela vai chupando. Então pra mim as frutas é mais fácil de oferecer no BLW e as papinhas salgadas, por ser mais rápido, fazer menos sujeira e eu ficar mais segura, eu tenho feito na maioria das vezes em papinha. Então é isso. Espero que eu tenha respondido a pergunta de vocês sobre qual método que eu escolhi, qual eu acho melhor e o porquê. A Nath Pamplona disse que a maior dúvida dela e receio é saber a quantidade ideal para o bebê comer, porque ela tem medo que o bebê coma pouco e interfira no ganho de peso. E ela também perguntou sobre o BLW e esse daí eu já respondi. Então vamos lá responder a primeira pergunta. Bom, a quantidade, ninguém me orientou qual deveria ser a quantidade certinha que a Melissa deveria comer. Então eu tenho ido meio que por intuição, sabe? Eu pego mais ou menos uma colherzinha, uma colher de sopa cheia de cada grupo alimentar e vou dando pra ela. Às vezes ela come mais, às vezes ela come menos. Então acho que isso depende muito de cada criança e você vai sentir a quantidade ideal para o seu filho comer. Tem vezes que eu faço uma papinha para Melissa e eu sinto que ela quer comer mais, aí eu coloco mais um pouquinho e ela come. E tem vezes que eu coloco a mesma quantidade de sempre
e ela acaba deixando um pouquinho. Então não fique preocupada com isso, porque se você estiver dando a comidinha certinho, se estiver complementando com o seu leite materno ou com a fórmula, enfim, a criança não vai perder peso, porque ela mesma vai te mostrar a quantidade que ela quer comer. Isso é muito engraçado, porque quando eu começo a dar a comidinha da Melissa, ela fica super eufórica, super empolgada para começar a comer, e quando ela já tá cheia, ela me ignora, ela não tá nem aí, começa a brincar com as coisas, começa a olhar pro horizonte, qualquer coisa, ela até reclama quando eu chego com a colher perto dela. Então isso você vai sentir mesmo do seu filho, eles dão sinais de que eles já estão satisfeitos ou de que eles ainda precisam de um pouquinho mais. A Ana Ederson 9 perguntou como ficou as mamadas, se eu já tirei a mel do peito e os horários da alimentação. Bom, como eu falei pra vocês, ela continua mamando em livre demanda. Eu tô tentando diminuir pra manhã, tarde e noite, mas bem aos poucos, sem forçar nada. E eu não pretendo parar de amamentar. Hoje em dia eu amo amamentar a Melissa, é muito gostoso e eu não tenho nem data definida para isso, eu vou amamentar ela por um bom tempo. E eu sei também que o leite materno é um excelente alimento que complementa a pirâmide alimentar dela. E sobre os horários de alimentação dela é o seguinte: a Melissa acorda entre 9 e 10 horas, geralmente 10 horas da manhã ela acorda, então assim que ela acorda ela mama. E depois eu dou um tempinho e já dou a frutinha para ela. Então até 11 horas ela já comeu a frutinha. E depois eu dou o almoço para ela entre meio-dia e 1 da tarde. Mas geralmente é mais perto da 1 da tarde. Depois à tarde ela come mais uma frutinha lá pelas 4, 5 horas. E a jantinha eu dou mais ou menos 8 horas da noite, que é mais ou menos o horário que o Douglas chega do serviço. Eu sei que tem muitos pediatras que orientam a gente dar a janta bem mais cedo para a criança, lá pelas 6 horas da tarde. E essa é uma opinião minha, tá, gente? Eu não tô pedindo para vocês fazerem igual a mim, seguirem o que eu tô falando, mas eu acredito que a gente tem que seguir sim o que o pediatra fala, mas sempre levando em consideração a rotina e a realidade da nossa família. Então, pra mim, não ia adiantar nada eu dar a janta pra Melissa tão cedo, pro Douglas não participar desse momento em família, pra ele nunca ver a Melissa comendo, nunca dar uma jantinha pra ela. Então eu preferi deixar a jantinha dela pra mais tarde, umas 8 horas da noite, pra gente poder participar tudo junto, porque é o que se encaixa na nossa família. A nossa vida acontece mais tarde mesmo, ela acorda tarde, o Douglas chega tarde, então pra nós isso foi o que se encaixou e eu acredito muito nisso. A gente tem que sim seguir as orientações do pediatra. Eu sei que criança tem que dormir cedo, tem que comer nos horários certinhos, mas pra nós o que se encaixou melhor foram esses horários. E é só explicando, porque eu sei que tem muitas pessoas que vão achar estranho, vão achar que é muito tarde os horários que eu resolvi dar as comidinhas pra ela. A Águida Caroline Brasil pediu pra eu falar dos utensílios que eu comprei pra introdução alimentar, e como eu falei pra vocês, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, então aguardem que em breve vai sair no canal. A Eliciene Chagas pediu pra eu contar se foi muito difícil a introdução alimentar e se ela rejeitou algum alimento. Essa é uma pergunta interessante, porque no mundo materno sempre tem aquelas pessoas que gostam de assustar as mães de primeira viagem, que gostam de colocar um medinho, de falar que vai ser tudo muito difícil, que se prepara porque você vai ver como vai ser difícil fazer essa criança comer, como vai ser difícil para ela dormir. E é muito interessante, gente, porque tudo que as pessoas me falavam que seria difícil, para mim não foi. Pode ser que é uma coisa da Melissa mesmo, pode ser que realmente com algumas crianças seja muito difícil, mas o que mais me falavam é que é muito difícil a hora do sono, que a criança não dorme, que dá trabalho. A Melissa nunca deu trabalho para dormir. E essa parte de introdução alimentar também, todo mundo falava, nossa, você vai ver quando começar a introdução alimentar dá maior trabalho, você tem que começar a levar um monte de coisa, dá um trabalho para a criança comer. Criança que mama no peito, nossa, essas não querem saber de comer, dá um trabalho. E a Melissa não deu trabalho nenhum para comer, gente. Vocês viram no vídeo de melhores momentos da introdução alimentar que ela comeu tudo de boa, de primeira, sabe? A única coisa que ela encrenca é o mamão, e é a única mesmo. De resto, ela manda ver em tudo, ela adora comer. E não, eu não tive trabalho, eu não posso dizer que eu tive trabalho com a introdução alimentar. Claro, dá trabalho preparar as comidas, fazer as papinhas dá trabalho, mas na questão dela comer não, porque ela senta e come, sabe? Ela já sabe que aquele é o horário dela comer e ela senta, come
e é super rápido, não dá trabalho nenhum. A Emilis Pereira tá perguntando se eu pretendo dar suquinhos para Melissa, como de laranja lima, melancia. Esses suquinhos que a gente não adiciona água nem açúcar, é só a fruta mesmo. Bom, vamos lá, essa questão do suco eu sei que é meio polêmica, porque tem muitas pessoas que são totalmente contra, que falam que o suquinho tem uma alta carga de frutose, de açúcar, que é muito melhor a criança comer a fruta natural, que tem muito mais fibra, é muito melhor. E realmente, gente, eu concordo que comer a fruta in natura é muito melhor, a criança vai sentir o sabor, a textura, tem mais fibra, essa questão também da frutose muito alta. Mas, gente, como eu falei pra vocês, respondendo a pergunta do BLW, eu, Francine, não sou uma pessoa nada radical, porque eu acho que tudo que é muito radical não funciona pra mim, na minha realidade, pra minha filha. Então, esse é o meu jeito de ver as coisas. Então, eu já dei suquinho pra Melissa e eu pretendo continuar dando de vez em quando suco pra ela em pequena quantidade. Eu nunca vou encher um copão de suco e dar pra ela, até porque ela nem aguentaria tomar. Ela toma muito pouquinho mesmo. Então, eu já dei sim suco de laranja, suco de melancia e ela adora. E não é uma coisa que eu dou sempre, que eu dou todos os dias, sabe? Mas de vez em quando, gente, eu acredito que não vai fazer mal nenhum. Eu não acho que é por isso que ela vai ter diabetes, que ela vai ser obesa no futuro. Então, eu dou suquinho pra ela e eu acho que não tem problema nenhum. Respeito quem acha que não deve, que é errado, mas eu vou continuar dando porque realmente eu acredito que isso não vai interferir na saúde dela. E é isso, gente, a questão do suco, cada um tem que escolher o que é melhor pra si, sabe? Hoje em dia as pessoas gostam de fazer muita polêmica com as coisas e tudo que tem a ver com filho é maior ainda, né? E questão de alimentação nem se fala. A Tati Andressa perguntou se ela aceitou com mais facilidade as papinhas salgadas ou as frutinhas. A Melissa, nessa questão, ela se parece muito comigo. Eu nunca trocaria um pedaço de pizza por um pedaço de bolo, então eu sou muito mais do salgado. E ela também prefere muito mais comer as papinhas salgadas do que as frutinhas. As papinhas salgadas ela fica numa euforia quando vai comer. As frutinhas tem vezes que ela come bem pouquinho e já rejeita. Então ela se adaptou melhor às papinhas salgadas. A Miss Gomes 2016 perguntou se eu vou dar algum leite para Melissa sem ser o leite materno. Não, eu não vou dar nenhum outro leite para Melissa. Para mim não faz sentido se eu posso continuar amamentando, introduzir qualquer outro leite para ela, até porque até a criança completar 1 ano é contraindicado a gente oferecer leite de vaca e derivados para a criança porque ela pode ter alguma alergia. Então não, eu vou continuar dando somente o leite materno e quando eu desmamar ela, eu não sei ainda se eu vou acrescentar algum outro leite na dieta dela. A Renata Albuque perguntou como eu preparo os alimentos da Mel, se eu congelo ou não, se ela tem um cardápio toda semana e se eu faço a comidinha dela separada da nossa. Bom, como eu preparo, eu vou fazer o vídeo, se eu congelo, sim, congelo. E ela tem cardápio toda semana? Não, eu vou mostrar mais uma vez pra vocês como eu tô fazendo pra oferecer as comidinhas variadas pra ela. Mas eu vou variando assim, todo dia eu vou variando, geralmente ela come a mesma coisa no almoço e na janta, e as frutinhas eu tento variar também. E não tem cardápio semanal não, eu vou pegando conforme o que eu tenho feito, o que eu tenho preparado para ela. E as comidinhas dela, nesse primeiro mês, eu fiz totalmente separada das nossas. E agora que ela tá com 7 meses e meio, eu tô começando a fazer algumas comidas junto com as minhas. Então, por exemplo, no começo eu fazia um feijão para ela e um feijão para mim. E agora eu tô introduzindo aos poucos o mesmo feijão que eu como em casa, sabe? Para ela comer comidas mais fresquinhas e não todas congeladas. A Olga Brasil perguntou sobre a quantidade de água que a Mel toma, se é copinho de treinamento e quando que eu ofereci água pela primeira vez. Bom, eu comecei a introduzir água para ela assim que eu comecei a introdução alimentar, então com 6 meses, a partir do momento que ela começou com as frutinhas todos os dias, eu já comecei a oferecer água para ela e eu dou sempre no copinho de treinamento e nunca na mamadeira.
Então, depois eu vou mostrar pra vocês quais foram os modelos que eu escolhi no vídeo que eu fizer mostrando o enxoval de alimentação dela. Bom, e a quantidade, gente, eu não tenho assim medido uma quantidade exata, mas eu ofereço várias vezes ao dia a água pra ela. Então, ela tá parada brincando, eu dou um pouquinho de água, ela toma. Ela tá almoçando, às vezes eu dou um pouquinho de água porque ela já pede água, gente. Ela fica olhando pro copinho e chorando, reclamando, porque ela já quer tomar água. Então eu ofereço várias vezes ao dia para ela estar sempre se hidratando e lembrando de tomar água, né, para criar esse hábito dela tomar bastante água. E eu queria falar que nem sempre foi assim, tá, gente? As primeiras vezes que eu ofereci o copinho para ela não sabia nem o que fazer com aquilo, ela ficava mordendo. Eu percebia que não estava saindo muita água ou quase nada de água mesmo. E aí, com o tempo, ela foi aprendendo a sugar o copinho, foi sentindo a água e tendo a vontade de tomar água. Então, demorou umas 2 semanas para, de fato, ela começar a tomar água direitinho, tá? Então, no começo, o que supria a necessidade de hidratação dela era o leite materno. A mamãe da Sara e a G3 estão perguntando se eu coloco sal na papinha da Mel e se não, eu pretendo colocar com quanto tempo. E se eu tô dando açúcar também pra ela. Nesse primeiro mês eu não coloquei nada de sal nas papinhas dela. Então o que eu fiz pra temperar foi cortar alho e cebola bem picadinho, colocar um fiozinho de azeite na panela e refogar o alho e a cebola pra temperar a papinha. E em algumas vezes eu temperei também com salsinha e cebolinha bem picadinha, coloquei no meio para dar um saborzinho a mais. E agora que ela tá com 7 meses e meio, eu vou começar aos poucos a introduzir o sal na alimentação dela de forma bem gradativa. Então o que eu tô fazendo, como eu falei pra vocês, é colocar um pouquinho do meu feijão na comida dela, colocar o arroz que eu como pra ela comer. Então vai ser uma coisa bem gradativa. Tudo que eu introduzir que for a comida da minha casa, da minha família, ela vai ter contato com o sal. E as comidinhas dela, que eu ainda tô fazendo separada certinho, amassando direitinho, eu vou manter sem sal. Então ela vai ter contato com o sal aos poucos. E referente ao açúcar, gente, eu pretendo segurar por mais tempo. Eu não vou ficar estipulando prazo, falando, não, eu não vou dar açúcar pra ela até os 2 anos, porque eu sei que tem grandes chances de eu não conseguir cumprir isso. Porque hoje em dia é muito difícil a gente evitar totalmente a criança não consumir açúcar, mas eu vou dar o meu melhor, vou dar o meu máximo para evitar que ela tenha contato com açúcar tão cedo, porque eu sei que é algo bem nocivo. E mais uma vez entra essa questão de não ser tão radical. Eu não acho que eu vá proibir ela de comer um doce, um bombom ou um chocolate quando ela for num aniversário. Mas eu vou fazer o possível para não colocar essas coisas na minha casa, para não comprar essas coisas para ela, ou pelo menos não comer na frente dela, para ela não ter contato tão cedo com essas coisas com tanta frequência, sabe? Que seja uma exceção na vida dela, pelo menos por um bom tempo. E por fim eu queria falar para vocês da rotina, que eu acho que é super importante para ajudar a criança a assimilar esse momento da alimentação. Então o que eu tenho feito aqui em casa é sempre colocar ela na cadeirinha dela na hora de comer. Eu coloco ela na cadeirinha, coloco o babador nela, canto uma musiquinha que tem a ver com comidinha para ela, ou eu faço um Papai do Céu para agradecer o alimento. Tudo isso faz parte de um ritual que virou rotina aqui pra gente. Então sempre que eu coloco ela na cadeirinha, ela já entende que é a hora dela comer, ela já sabe que é a hora que ela vai se alimentar. E as crianças são muito inteligentes, elas entendem tudo que a gente faz, tudo que vira uma rotina facilita o aprendizado do bebê. E outra coisa que é importante é tirar qualquer outro estímulo que possa distrair a criança, que possa tirar o interesse dela pela comida. Então é legal você desligar a televisão na hora que você estiver alimentando o seu filho. Dar a comida sempre no mesmo lugar, de preferência na cozinha, na mesa, para ela entender que aquele é o momento da refeição, aquele é o momento que ela precisa comer. Então é legal você deixar a criança focada naquilo e tentar tirar qualquer outro estímulo que atrapalhe esse momento. Bom, então é isso, pessoal. Essas foram as dúvidas que vocês me deixaram aqui sobre o primeiro mês de introdução alimentar da Melissa. Espero ter conseguido responder tudo para vocês. Se ainda ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou tentar responder. E é isso. Se você gostou desse vídeo, dá um like para ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Até a próxima, pessoal!